Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos exatamente a uma semana do evento político mais importante de 2021, pelo menos vislumbrado até o momento. A eleição para presidente da Câmara dos Deputados e a eleição para presidente do Senado. E hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que você observe se já é inscrito neste canal. Se você não for ainda, que você clique no botão inscrever-se, se inscreva neste canal. Depois de inscrito, você clique no sininho das notificações para que você seja notificado de todos os outros vídeos que eu venha postar neste canal. E ao final do vídeo, se você gostar, você dê o seu like. Se não gostar, dê o seu dislike. Então hoje vamos falar sobre a eleição para presidente das casas legislativas. Para que eu fale sobre isso, nós temos que fazer aqui então uma introdução sobre como funciona essa eleição, tanto para a Câmara quanto para o Senado, para a presidência dessas casas. Nós temos que entender que a legislatura ela começa quando aqueles parlamentares, tanto deputados quanto senadores, eles são eleitos. Como nós tivemos a última eleição para esses cargos, que foi em 2018, e eles começaram então a legislatura em 2019. Coincide inclusive com o mandato presidencial e os mandatos dos governadores dos estados. E nós temos então para deputado federal um mandato de 4 anos e temos para o Senado um mandato de 8 anos. Primeiramente nós vamos falar sobre a eleição para a Câmara de Deputados. Então, quando começa a legislatura, que começou ali em 2019, que foram eleitos ali em 2018, 2019 começou a legislatura no dia 1º de janeiro, quando volta do recesso, porque nós temos um recesso que começa ali na véspera de Natal e vai até o dia 31 de janeiro, aí no dia 1º de fevereiro é feito então a primeira sessão legislativa ali, e é onde é escolhido entre os deputados federais quem será a mesa diretora. É eleito então o presidente e depois é formado a mesa diretora ali com os demais integrantes que vão comandar ali a mesa diretora da Câmara. Então esse mandato de presidente da Câmara, ele é de 2 anos, é chamado biênio. Aí depois, nos outros 2 anos, é feita uma nova eleição para que um outro deputado comande a presidência da Câmara até o final da legislatura. Então, uma legislatura de 4 anos, ela é dividida em 2 biênios, onde 2 presidentes da Câmara comandarão aquela casa legislativa. Então, veja bem, nós tivemos recentemente aquela discussão se o Rodrigo Maia podia ser candidato à reeleição. A Constituição Federal, no artigo 57, no parágrafo 4º, ela é bem clara e diz, ela veda ali, que não pode haver reeleição, não pode haver a recondução para o mesmo cargo numa mesma legislatura, ou seja, nesse período de 2019 a 2022, um deputado não pode ser presidente da Câmara durante esses 4 anos. E nem um senador também, nós vamos falar depois. Apesar do cargo de senador ser de 8 anos, também é vedado que um senador comande durante os 4 anos, e eu vou explicar depois, bem resumidamente aqui, para o vídeo não ficar muito longo, por que não pode, então, haver essa reeleição até para o Senado, que é um cargo de 8 anos. Mas voltando aqui à presidência da Câmara. Nós teremos, então, no dia 1º de fevereiro, uma disputa entre o Arthur Lira, que é do Progressista, contra o Baleia Rossi, que é do MDB. O Baleia Rossi é o candidato que o Rodrigo Maia vem apoiando. O Rodrigo Maia ficou muito nervoso quando o Supremo Tribunal Federal, numa votação vergonhosa, falo vergonhosa porque foi 6 votos a 5, decidido pela não reeleição, pelo não direito do Rodrigo Maia ir à reeleição, sendo que a Constituição é muito clara em vedar isso, e ali teria que ser 11 votos a 0. Na verdade, não tinha nem que ter eleição no plenário.
Ali já era para ter sido rejeitado de pronto, né? E não ter ido nem para o plenário, porque a Constituição ela é muito clara. Então foi vergonhoso aqueles 5 ministros que votaram dando direito ao Rodrigo Maia e ao Alcolumbre a tentarem a reeleição. Bom, vamos lá então. Continuando aqui o nosso raciocínio, nós teremos então essa reeleição e eu já disse aqui que é biênio, né? Que tem que ser 2 anos só de mandato. Ele pode até ser reeleito agora, esse que foi eleito agora presidente da Câmara, como no próximo biênio já será uma nova legislatura, ou seja, em 2022 teremos novamente eleição para deputado federal, para esse cargo, né, de deputado federal. Então, na próxima legislatura, ele pode sim se candidatar, se o Lira, por exemplo, for eleito presidente da Câmara agora, na próxima legislatura, que será formada em 2023, que será 2023 e 2024, o então Arthur Lira, se for eleito agora, ele pode sim ir para a reeleição. Só que ele não poderá mais se candidatar ali em 2024, ele não poderá mais ser candidato, porque a Constituição veda isso. Bom, até aqui eu espero ter sido bem claro com vocês. Eu estou tentando resumir, mas não tem como fazer de uma forma tão resumida que o vídeo fique tão curto, né? Infelizmente, eu vou ter que me prolongar um pouco aqui e eu peço a vocês que tenham paciência e assistam esse vídeo até o final, porque ele é de suma importância. Como eu disse ali no início do vídeo, essa eleição para presidente, principalmente para presidente da Câmara, ela é o evento mais importante, o evento político mais importante de 2021. E eu vou chegar lá, vou explicar para vocês por quê. Como eu já expliquei a forma que é dado, que é feito essa votação e como que é o mandato, agora nós vamos falar da eleição em si, onde nós temos aí então o candidato Arthur Lira, que é o candidato que o governo Bolsonaro está apoiando, e nós temos do outro lado o Baleia Rossi, que é o chamado poste do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ficou ali muito emputecido por não ter... Ele estava contando ali com a reeleição, né? Mesmo que a Constituição vedasse, ele, como é muito democrático, queria passar por cima da Constituição e queria então o apoio do STF para isso. Como ele não conseguiu, ele ficou muito, muito nervoso e ele agora está tentando prejudicar o governo mais do que ele prejudicou nos 2 anos que ele esteve à frente da presidência da Câmara. Rodrigo Maia, para vocês todos sabem, deixou caducar várias medidas provisórias importantíssimas. Eu cito algumas delas aqui, né? A carteira verde, que era a carteira onde o jovem poderia conseguir o primeiro emprego ali e o empregador teria alguns incentivos para incentivar o primeiro emprego. A carteira de estudante gratuita, onde o estudante ia se livrar das garras da Uni, não ia precisar pagar mais aquela taxa para ter a carteira de estudante, ela ia ser gratuita. O 13º do Bolsa Família também, né? Foi uma medida que o Rodrigo Maia deixou caducar. Então, e várias outras que eu nem me recordo agora, mas tem medidas importantíssimas que o Rodrigo Maia deixou caducar ali na tentativa de prejudicar o governo. E agora, nesses últimos dias à frente da presidência da Câmara, o Rodrigo Maia tem articulado de todas as formas para tentar eleger o Baleia Rossi. E o Baleia Rossi, ele se uniu a partidos como PT, PCdoB, Rede, toda a esquerdalha está se unindo está unida, aliás, com o Baleia Rossi. O pessoal até lançou lá a Luísa Erundina como candidata para dizer que eles não se unem aos golpistas, né, do MDB e do DEM, onde tem esses partidos estão ali com o Baleia Rossi. Mas isso não convence ninguém, né? O pessoal, na verdade, eles fazem de tudo para ser contra o governo. E a gente até torce para que eles briguem realmente e que não votem no Baleia Rossi, alguns deles pelo menos. Mas nós temos ali os partidos de esquerda todos unidos nessa chapa do Baleia Rossi. Enfim, do outro lado nós temos o Arthur Lira, que não é nenhum santo, todos nós sabemos disso também, mas nós chegamos numa situação na política onde nós temos que escolher o menos pior. E para o Brasil, o Arthur Lira é longe
o menos pior. O Arthur Lira, ele é conhecido, apesar de todas os seus problemas, inclusive com a justiça, ele é conhecido lá na Câmara dos Deputados como um sujeito de palavra, um sujeito que cumpre o que ele promete, pelo menos ali entre os seus pares. E o Arthur Lira, ele está com uma agenda de promessas em que ele vai ajudar o governo a aprovar as medidas importantes que nós temos para aprovar e para que o governo consiga governar finalmente, porque nesses 2 últimos anos, onde o Maia esteve ali à frente da presidência da Câmara, o presidente Bolsonaro praticamente não conseguiu fazer nada. Além de tudo, ainda tivemos o STF atrapalhando e muito, se metendo em muito ali no que é competência do Executivo, e o STF proibiu o presidente de fazer muitas coisas ali também, sempre ali com pessoas como Marcelo Freixo, Randolph Rodrigues, Gleisi Hoffmann e todas essas esquerdalhas indo ao STF, ajuizando ações contra o governo para não deixar o governo governar, né? Essa que é a verdade nua e crua. Mas, enfim, o que está acontecendo é que se o Arthur Lira vencer essas eleições, nós poderemos ter esperanças de que a coisa será menos pior do que foi com o Rodrigo Maia. Ou seja, o presidente ele poderá sim conseguir aprovar muitas coisas ali que não conseguiu durante a gestão do Rodrigo Maia. Agora, se o Baleia Rossi vencer as eleições, aí eu creio que nós podemos praticamente desistir, ou pelo menos não ter nenhuma esperança de governabilidade para o governo Bolsonaro, porque o Baleia Rossi prometeu, inclusive para Gleisi Hoffmann, lá do PT, que se ele for eleito, ele vai sim pautar impeachment, pedido de impeachment contra o presidente. E todos nós sabemos que não tem base jurídica nenhuma, não tem nenhum crime que o presidente tenha cometido que justifique pedir impeachment dele. E principalmente não tem nenhum apoio popular nesse sentido, né? O povo não está indo às ruas pedir impeachment. Ontem nós tivemos manifestações da extrema-esquerda, mas a extrema-esquerda mostrou que não tem povo mais na rua. A extrema-esquerda não tem mais poder de levar o povo para a rua, como eles tinham na época do Lula, na época do PT, que eles ainda enganavam muita gente, né, que tinha esperança de que eles realmente fossem diferentes do que era todos os políticos na época. Hoje, o PT e o pessoal todo esse pessoal da extrema-esquerda mostraram que não passam de uma quadrilha gigantesca, né, que entrou ali no poder só para saquear o país. A verdade é essa, nós não podemos negar. Isso é fato. E nós temos aí várias prisões durante o mensalão, quase não foi preso ninguém. O Lula até foi reeleito, né? Em pleno mensalão, o Lula foi reeleito. Nós tivemos então depois Petrolão, ali vários foram presos, vários condenados. Hoje não tem quase ninguém preso mais, porque o STF fez o favor de soltá-los. Mas enfim, nós sabemos de que é capaz a extrema-esquerda. Eles estão ávidos para pegar o poder novamente, para voltarem às suas atividades ilícitas, ou seja, saquear o país. Mas a notícia boa que eu tenho para vocês é que tudo leva a crer que o Arthur Lira será, sim, o vencedor dessas eleições. O Arthur Lira ele tem, sim, uma maioria, inclusive o PSL, com o Bivar, que é o presidente do partido, estava apoiando o Baleia Rossi, só que o Major Vitor Hugo ele conseguiu reunir 36 parlamentares do PSL e fizeram ali um abaixo-assinado, e como eles são maioria, eles conseguiram reverter esse apoio do PSL para o Arthur Lira, saindo inclusive contra as vontades do presidente do partido, Bivar, que se estribuchou para tudo quanto foi lá, dele o Rodrigo Maia, tentando fazer maracutaias ali para ver se revertia a situação, mas não conseguiram. Eles não conseguiram porque a mesa diretora da Câmara já confirmou que o apoio do PSL agora oficialmente está com o Arthur Lira. Se a gente for olhar o número de pessoas, o número de parlamentares, de deputados que estão nos partidos que compõem a chapa, oficialmente falando, né, do Baleia Rossi,
nós temos um número considerável de deputados. Assim como também do lado do Arthur Lira, que agora, inclusive, até o momento, com o apoio do PTB, que foi um dos últimos que formalizaram o apoio, o Arthur Lira tem uma maioria. Mas nós teremos, sim, muitos deputados de partidos que estão principalmente na base do Baleia Rossi, que não acompanharão a indicação dos seus partidos, né, para que vote no Baleia Rossi e votarão, sim, no Arthur Lira. Tem alguns deputados também de partidos que estão na base do Arthur Lira que possam votar no Baleia Rossi? Tem, que é chamada traição, que pode ser feita ali, que o voto é secreto, mas a traição dos deputados se dará muito mais, pelo que tudo está indicando, do lado do Baleia Rossi. E, felizmente, as notícias são boas e o Arthur Lira tem tudo para vencer essas eleições. Nós temos aí uma semana ainda para eles se articularem e tentarem fazer as maracutaias. Esse povo não descansa, né? A gente sabe que eles ficam 24 horas por dia correndo atrás, não importa se está prejudicando o país, se está prejudicando o povo. O importante é o poder para eles. Mas tudo leva a crer até então, a uma semana da eleição, que o Arthur Lira vai sim levar essas eleições. Tá bom? Então agora vamos falar sobre a eleição para presidente do Senado. Nós temos a Simone Tebet, né, que é lá de Mato Grosso do Sul, e nós temos o Rodrigo Pacheco, que é lá de Minas Gerais. O Rodrigo Pacheco, a princípio, foi o candidato que o PT começou a apoiar, né, porque o Rodrigo Pacheco também não é nenhum bolsonarista, muito pelo contrário, ele está ali sempre fazendo algumas coisas contra o governo. Só que, se a gente for comparar com a eleição para presidente da Câmara, a do Senado é uma coisa muito pior, porque nós não temos um candidato para dizer assim, esse pelo menos vai ajudar o governo, como é o caso do Arthur Lira, que pode ajudar o governo. O Rodrigo Pacheco, como eu disse, não é nenhum bolsonarista, não é um cara que o governo vai poder contar com ele para tudo, mas a Simone Tebet já se mostrou muito pior do que o Rodrigo Pacheco. Então, no Senado, aquela história do menos pior, ali é o menos do menos pior. O Rodrigo Pacheco é um pouquinho menos pior do que a Simone Tebet. E a notícia boa que nós temos lá também é que o Rodrigo Pacheco é o favorito a vencer a eleição para a presidência do Senado. A Simone Tebet já tem declarado várias vezes aí, feito um discurso como se fosse uma pissolista, né, chamando o presidente de machista e etc. Então, uma mulher dessa, se ela vence a presidência do Senado, o governo também fica em maus lençóis naquela casa legislativa. Mas tudo leva a crer que nós temos, sim, o Rodrigo Pacheco, que é um pouquinho menos pior do que a Simone Tebet, favorito a levar essas eleições. Agora, falando sobre como funciona, então, o mandato de presidente do Senado, que eu disse lá atrás que é o biênio, né, tanto para a Câmara como para o Senado, apesar do Senado, no Senado, o mandato ser de 8 anos. Um senador, quando é eleito, ele fica 8 anos no mandato, tá? Eu estou falando assim resumidamente porque tem muita gente que não se inteira, às vezes não tem tempo de se informar sobre isso, ou às vezes não conseguiu de alguma forma buscar esse tipo de informação, e aí eu tenho que resumir aqui mais detalhadamente. Eu peço a compreensão de vocês para que entendam. Antigamente, quando eu estudei, quem é da minha idade, um pouco mais velho que eu, sabe que nós tínhamos ali aulas de OSPB, Organização Social Política Brasileira. E ali ensinava como era o funcionamento, né? Como você sabia que era uma casa legislativa, municipal, estadual e a federal e etc. Hoje não se ensina mais isso. Então você tem que estar buscando informações na internet, porque a televisão também só desinforma. Mas enfim, então no Senado o mandato de um senador é de 8 anos. Só que a cada 4 anos tem eleição para o Senado. Aí você vai falar, mas não é 8 anos? Sim. Só que uma parte deles, cada estado tem 3 senadores. Cada estado tem 3 senadores. São 81 senadores no Brasil. Aí nós temos ali uma eleição com uma vaga para o Senado. Aí daí 4 anos, mais 2 vagas.
entendeu? Então, é feito um revezamento. Aquele que entrou há 8 anos atrás, ele sai, e nesse intervalo ainda tem um que foi eleito, um ou dois que foram eleitos há 4 anos atrás, ainda está no meio do mandato. Então, toda eleição de 4 em 4 anos para governador, presidente e deputado federal também tem a de senador, mas o mandato de senador é de 8 anos. Tá? Então, essas 3 vagas, tem a eleição para uma vaga de senador. Aí, na próxima eleição, depois de 4 anos, tem mais 2 vagas. Então, é feito esse revezamento. Então, por que o senador, até era o argumento que o Alcolumbre usou, né, tentando ir para a reeleição mesmo, já tendo sido reeleito, e naquela legislatura ele não poderia ser mais reeleito, a Constituição veda isso, como eu disse, né, lá no artigo 57, parágrafo 4º. E qual que era o argumento do Alcolumbre? O Alcolumbre disse que, como o mandato de senador é de 8 anos, ele poderia ser eleito e ficar 4 anos. Mas a Constituição veda, e o legislador, ele pensou em tudo, né? O legislador, nesse sentido aí, ele pensou, se um senador ele fica durante 4 anos ali, no mandato de presidente do Senado, ele ficaria durante todo o período do mandato do presidente da República. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito agora em 2018, assumiu em 2019, ele pegaria ali o Alcolumbre em 2019 e iria até 2022 com o mesmo presidente do Senado. Agora imagina você, se você pega um presidente do Senado que sabe que vai ficar os 4 anos ali, a pressão que ele pode exercer no executivo, né, tanto para um lado quanto para o outro, né, se for um presidente de direita, como é o caso do presidente Bolsonaro, e pega lá um presidente do Senado de esquerda e fica durante todo o mandato dos 4 anos do presidente, imagina o que aconteceria. Então, por isso, o legislador ele colocou lá na Constituição que não se pode ter essa reeleição, tanto para deputado federal quanto para senador, numa mesma legislatura, para que eles não fiquem os 4 anos, coincidam os 4 anos de presidente dessas casas legislativas com os 4 anos do mandato presidencial. Então, meus amigos, eu espero ter esclarecido aqui para vocês como que funciona isso e como que está o cenário hoje para a reeleição, né? E, graças a Deus, por enquanto, está favorável ao governo Bolsonaro, né? Porque se confirmar a vitória do Arthur Lira e confirmar a vitória do Rodrigo Pacheco, embora com todas as restrições que nós temos a ele, será muito melhor que a vitória de Baleia Rossi e Simone Tebet, porque se esses dois vencessem as eleições, eu vou dizer uma coisa para vocês, poderíamos desistir do Brasil, que o Brasil ia ficar mais 2 anos parado, e isso só na tentativa de derrubar o presidente, para que ele não se reeleja em 2022. Mas Deus está agindo, está no comando dele, e nós temos que confiar. Sabemos que não é fácil, essa gente não larga o osso, eles estão desesperados, estão com abstinência de cofres públicos, estão loucos para voltar a nos roubar, mas nós temos que acreditar que isso não vai acontecer, que Deus não vai deixar que isso aconteça. Mas nós temos também que fazer a nossa parte, temos que ir para as ruas, apoiar o nosso presidente e lutar contra esses comunistas que querem nos destruir a todo tempo. Ok, meus amigos? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, e que na segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro, nós tenhamos boas notícias. Ok? Um abraço, tchau.